Quando eu olho para essa CPI do Congresso Nacional, a da Câmara, a palavra que me vem à mente é hipocrisia. Eu tinha recém falado agora da hipocrisia do Zanin. Por quê? Porque ele prega, de um lado, garantismo para os seus amigos, para os seus clientes, para os grandes réus da Lava Jato, para os corruptos, e para os agentes da lei ele não prega garantismo, ele prega punitivismo. E essa CPMI? A hipocrisia é a hipocrisia de um governo que mudou de postura de modo artificial, falso, dizendo que queria investigação, mas ao mesmo tempo não quer investigação. Impede a convocação de G. Dias, do Dino, e agora, ainda bem, G. Dias foi ouvido nesse mesmo órgão agora, mas da Câmara do Distrito Federal. E antes de eu avançar para falar um pouco sobre essa oitiva do G. Dias e fazer uma rápida análise dela, eu queria fazer uma observação. A investigação ela não pode ser de pessoas, ela tem que ser de fatos. Então, se a CPMI do Congresso Nacional está investigando esse fato do dia 8, tem que investigar o fato e tem que ouvir as pessoas que forem sobre o fato. Por quê? Porque são pessoas que podem trazer informações. A CPMI não pode focar em pessoas e dizer, essa pessoa sim, essa pessoa não, aquela pessoa talvez, porque o foco não pode ser pessoa, o foco tem que ser fatos. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está vivendo um problema no Brasil, que é um problema de arbitrariedade judicial, que a gente tem visto pessoas sendo investigadas e não fatos, pessoas sendo monitoradas e não a investigação partir de fatos. É aquilo que a gente chamou já em outros programas aqui de Fishing Expedition. Algumas decisões dos tribunais superiores têm saído para fazer buscas e apreensões, investigações, para tentar descobrir alguma coisa que depois justifique as medidas dadas. Buscas e apreensões que não se justificavam pelos supostos fatos, seja um cartão de vacinação, seja um grupo de WhatsApp em que as pessoas conversavam e não cometiam crimes, mas estavam manifestando opiniões, ainda que a gente possa discordar das opiniões, e aí vem decisões determinando buscas e apreensões, quebra sigilo bancário, fiscal, etc., que mostra que, em grande medida, investigações têm se direcionado sobre pessoas, quando isso é absurdo numa democracia. Você investiga fatos e não pessoas. E a CPMI governista, por essa visão governista, está indo pelo mesmo caminho, buscando preservar as pessoas e não investigar os fatos e, eventualmente, a responsabilidade de quem estiver ligado àquele observação que eu queria fazer de ponto de partida. E eu queria agora falar sobre o interrogatório, o depoimento do Gonçalves Dias, como depoente, né, lá na CPI do Distrito Federal. E ali, o formato, para vocês entenderem, não é o formato ideal para o interrogatório, tá? Esses formatos de colheita de depoimento em Congresso, em Câmara, eles permitem muito espaço para a pessoa que está sendo ouvida ela desviar o foco. Então, vejam, por exemplo, quando um deputado, e olha só, era um deputado do PT, já indica qual era provavelmente a intenção dele ali. Um deputado ele perguntou para o G. Dias, perguntou o seguinte, olha, vou ler para vocês. O senhor foi informado da intenção de tomada de poder? Perguntou o deputado Chico Vigilante, do PT. E a resposta foi, vou ler aqui para vocês. Nunca participei de nenhum grupo, não mantive e-mail com nenhum grupo. Gente, a questão não é grupo ou não grupo. No relatório da BIM está dizendo que ele recebeu diretamente no celular dele mensagens avisando dos riscos e do que ia acontecer. Mensagens apontando que existe um risco concreto de invasão dos prédios públicos, de depredação, de violência e por aí vai. Várias mensagens recebidas a partir da noite, no dia 6 de janeiro, até o dia 8. E ele não responde a pergunta. Veja como ele foge à pergunta. Sorry. O pessoal está pedindo aqui para eu falar um pouco mais baixo. Então, avançando. Além disso, eu queria frisar que ele, no depoimento dele, ele reconheceu a falsidade. Ele falou o seguinte, ele falou, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, não passou nenhum relatório. Eu não adulterei nem fraudei nenhum documento. Eu sempre falei no GSI que todo documento que passasse por lá tinha que ser expressão da verdade. E aí, o que ele fez? Aí ele mandou tirar do relatório da BIM aquela parte do relatório da BIM que falava sobre as mensagens passadas para ele. E qual foi o argumento dele nesse depoimento dele? Ele falou, olha, eu não defraudei a verdade, porque eu só preservei a verdade. Mas, gente, quando você tem um documento assinado pela BIM, que traz uma informação, e você manda fazer um outro documento da mesma BIM,
retirando aquela informação, é evidente que isso é uma falsidade documental. Essa é uma falsidade material, você está adulterando o documento, e que muda a verdade do documento, muda as afirmações contidas no documento. Isso acaba impactando a informação transmitida oficialmente e assinada por autoridade pública. Isso é uma falsidade material de documento público que engloba uma mudança de verdade. Então, embora ele tenha querido dizer que ele não fraudou a verdade, o que ele fez basicamente foi confessar a prática de um crime. E aí vem a questão: o que está acontecendo? O que aconteceu de verdade? Você tem aí uma fraude em documento para impedir que se viesse à tona o que efetivamente aconteceu. E a grande hipótese da base de oposição hoje é qual? É a hipótese de que as omissões feitas, a aguinha para manifestantes, a falta de aparato de proteção tenha sido algo proposital para permitir aquelas invasões, aquelas depredações, de modo a gerar e suportar um discurso de que o PT veio proteger verdadeiramente a democracia, gerando um ganho político às custas da depredação de prédios públicos, à custa de violência, de riscos, permitido isso. Agora, a gente só vai conseguir esclarecer isso com a oitiva de todo mundo, com a colheita de depoimento de todo mundo que estava lá naquele dia, com a colheita de depoimento do ministro Dino, com a colheita de depoimento do G. Dias, o que a CPI do Congresso está impedindo, mas tomara agora que essa CPI da Câmara distrital possa avançar nessa direção e esclarecer. E mais um ponto relevante por que se foi afastado Anderson Torres por conta de uma suposta contribuição para os atos do dia 8 de janeiro, por que um posicionamento semelhante não é adotado pelo Supremo Tribunal Federal em relação agora a G. Dias, que está omitindo a verdade e que, em razão das imagens reveladas, no mínimo, adotou aí, se comportou com uma grave omissão em relação aos atos praticados no dia 8 de janeiro.